Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Aqui quem vos fala é o professor Wagner Santos, chegando para quê? Aqui no COBE para nossa imersão no vestibular da UNB com relação ao conteúdo de gramática. Eu fiquei responsável junto com vocês nessa imersão por tratar das 3 áreas da língua portuguesa dentro da perspectiva do nosso querido Sebrasp, olhando para esse vestibular, né, trouxe itens para a gente trabalhar, como a gente costuma fazer nesse processo de imersão. Lógico que a partir desses itens a gente vai conversar uma série de coisas, a partir desses itens a gente vai discutir uma série de processos, né, assim, uma série de elementos que são muito importantes. E eu tenho muita coisa para falar para vocês, tanto em gramática, quanto em literatura, quanto em redação, mas faremos tudo separadamente, cada um no seu bloco, cada um no seu quadrado, né, para que a gente possa aproveitar da melhor forma possível esse momento juntos, né? Assim, esse momento é um momento que a gente tem a preocupação com vocês de apresentar aquilo que vocês não podem esquecer de forma nenhuma, né? Aquilo que acontece e aparece no Sebrasp de forma muito corriqueira e muito constante. Então, por conta disso, a gente vai devagar, a gente vai ler os textos, a gente vai voltar no texto quando assim for necessário, a gente vai tentar também dizer para vocês aqui como é que vocês conseguem corrigir, responder as questões de uma forma um pouco mais veloz, né, assim, não perdendo tanto tempo. E eu sempre gosto de começar a falar sobre o vestibular da UNB, mesmo que não somente em gramática, mesmo que não diretamente relacionado com a minha área de atuação, eu gosto muito de pensar com vocês no seguinte, né? Assim, eu gosto muito mesmo de olhar para a construção de como fazer uma prova, né? Assim, principalmente como fazer essa prova do primeiro dia, que é uma prova que exige de vocês a competência de leitura, que exige muita leitura de vocês, que exige muito a habilidade de perceber determinadas utilizações, né, dentro do texto. Então, de uma forma geral, eu queria que vocês se atentassem para possibilidades. A prova é longa, não é uma prova curta, é uma prova cansativa em muitos momentos por conta da quantidade de texto que nós temos, né? Assim, tanto é das possibilidades de texto que a gente tem, tanto é que eu trouxe para vocês 3 tipos de textos diferentes trabalhados nesse tipo de prova, 3 fórmulas diferentes de apresentação dos aspectos textuais e das cobranças textuais dentro de gramática. Eu incluo, assim como a gente faz corriqueiramente, na gramática a parte de interpretação de texto, ainda que ela tenha também muito a ver com a interpretação, com a literatura. Na hora da aula de literatura a gente também fala sobre isso. Eu sempre parto de um pressuposto de que esse é um bom dia para você tirar uma excelente nota. Por que eu parto desse pressuposto? Porque a gente trabalha com a ideia de que ao apresentar uma parte um pouco mais interpretativa, eu facilito um pouco aquela sua relação da decoreba, facilito um pouco aquela sua relação do cálculo. Muitas pessoas me perguntam, Wagner, como é que a gente faz? A gente chega lá e simplesmente faz a prova? Eu sempre voto e eu sempre penso que a melhor fórmula para se fazer isso analisa-se ali, você deve analisar ali os itens que são facilmente marcados, ou seja, aqueles itens que serão marcados de forma mais veloz, aqueles itens que você consegue resolver de uma maneira mais veloz, e aí sobrando tempo para os demais. Acho que a redação deve ser feita no meio, eu volto a falar um pouquinho disso na hora da redação, né? Na hora que a gente estiver analisando as 2 propostas, eu vou trazer 2 propostas diferentes, ainda que temporalmente muito diferentes também, mas para a gente entender elementos que são muito importantes dentro dessa construção da redação, mas isso a gente vai ter um momentinho. Eu sempre acho que essa redação deve ser feita no meio. Por que eu acho que a redação deve ser feita no meio? Porque normalmente quando vocês chegam, vocês estão muito cansados. Vocês estão muito nervosos, cansados é no final, né? No final vocês estão muito cansados, e aí eu acho que não vale muito a pena você fazer essa redação no final, mas vocês estão muito nervosos no começo, e eu acho que a leitura facilita um pouco essa entrada no clima da prova. Tem um momento de entrada no clima da prova, né? Assim, um vestibular, vocês estão disputando uma vaga, então é muito importante que vocês entendam que prova tem características muito específicas. Está um calor absurdo aqui em Brasília, você sabe disso. Então o que acontece aqui com a gente? A gente vai trabalhar então com a ideia de fazer os itens mais fáceis, né, aqueles que envolvam leitura, acabou os 120, fechou ali, faz o rascunho da sua redação, volta um pouco para a prova, resolve mais alguns itens que você deixou para trás, volta para a redação, passa limpo essa redação, e aí depois você vai passando o seu gabarito a limpo e usando o tempo que vai sobrando para resolver as outras questões.
Eu parto desse pressuposto. Lógico, isso é sempre uma indicação de quê? De uma dica. Você pode trabalhar com ela ou não, isso aí cada um com seu cada qual. Beleza? Vamos começar aqui para a gente iniciar a nossa vida. Eu queria começar já te convidando, se porventura você ainda não me viu, não me conhece, que você me siga neste Instagram, né, que é o meu Instagram profissional, @Prof. Wagner Santos. Lá eu faço várias postagens de várias coisas, né, dou dicas, converso muitas coisas com vocês com relação à língua portuguesa. Beleza? Vamos lá. A gente vai começar, na verdade, por um texto que não é um texto do português, não é um texto, por exemplo, de literatura, do qual se extraem itens interpretativos e itens gramaticais. A gente vai trabalhar com, inclusive, uma das grandes preferências, um dos grandes amores da UNB, que é esse nosso rapazinho aqui, que não tem como a gente também não gostar tanto dele, né? O nosso querido Zygmunt Bauman. E, no caso, ele, a partir de um texto bem interessante, que é um dos textos aí da quantidade de liquidez, né, que o nosso Bauman trabalha, que é exatamente o medo líquido, ou seja, a gente muda um pouquinho a figura, e aí você vai perceber que esse texto foi escolhido por um professor de português, porque ele é interpretativo e ele, nele, né, se analisam elementos, ou a partir dele se analisam elementos gramaticais. Fechou? Vamos ler o texto junto? Vamos lá, olha só. O medo é um sentimento conhecido de toda criatura viva. Os seres humanos compartilham essa experiência com os animais. Os estudiosos do comportamento animal descrevem de modo altamente detalhado o rico repertório de reação dos animais à presença imediata de uma ameaça que põe em risco suas vidas. Os humanos, porém, conhecem algo mais além disso, uma espécie de medo de segundo grau. Olha só que a gente tem um diferencial no primeiro momento, né? A gente apresenta esse diferencial com relação aos animais, né? Um medo, por assim dizer, social e culturalmente reciclado. Um medo derivado que orienta seu comportamento. Então, ó, que orienta seu comportamento. Haja ou não uma ameaça imediatamente presente. O medo secundário pode ser visto como um rastro de uma experiência passada de enfrentamento de uma ameaça direta. Uma ameaça, um resquício que sobrevive ao encontro e se torna um fator importante na modelagem da conduta humana, mesmo que não haja mais uma ameaça direta à vida ou à integridade. Então a ideia é basicamente a seguinte: diferente do que acontece com os animais, que são meramente ou puramente instintivos, eu acho que meramente talvez não seja a palavra correta, eles são puramente instintivos, nós humanos sentimos medo por instinto quando nós vemos a nossa vida ameaçada, alguma coisa ao nosso redor acontecendo que nos coloque em uma posição de ameaça. Então nós reagimos a isso a partir do medo, é instintivo, o ser humano também é animal, é isso que ele quer dizer, tem essa semelhança com os animais, vamos dizer assim. E aí o que vai acontecer? Ele está querendo dizer que, na verdade, nós criamos memórias de medo, seria mais ou menos essa ideia. O que seriam essas memórias de medo? Seriam essencialmente elementos em que, a partir de uma experiência pregressa, a partir de uma experiência anterior, nós nos colocaríamos em posição de alerta por conta dessa memória. Então nós temos uma percepção diferente. É aqui que ele fala, ó, o medo secundário pode ser visto como um rastro de uma experiência passada de enfrentamento, inclusive recomendo demais esse livro, de uma ameaça direta. Ou seja, ele trabalha com a ideia de que um resquício que se torna um fator importante na modelagem da conduta humana. Então, é um medo secundário no sentido de que você não necessariamente está sentindo aquele medo naquele momento, mas você percebe pelo seu em volta, né, assim, percebe pelo contexto em que você se insere, elementos que podem te levar a ficar em estado de alerta. É basicamente essa ideia. Vamos dar uma olhada nos itens que nós temos? Vamos lá. Eu mudei aqui a numeração, tá, gente? A título meramente pedagógico. Eu tirei a pontuação, a numeração original, passei por uma numeração minha, mas são itens do meio da prova, né? Esses primeiros itens vão do 46 ao 53, depois a gente tem do 61 ao 65, depois 82 ao 84. Também não é uma quantidade gigantesca de itens assim. Vamos lá. A respeito das ideias, dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto anterior, julgue os itens a seguir e faça o que se pede no item 8, que é do tipo C. Então vamos lá. Então a gente tem aqui elementos do tipo A, né, assim, itens do tipo A,
todos eles de julgamento, e você já sabe disso, certo e errado, e a gente vai ter um tipo C também trabalhando com essa ideia. Vamos lá. Conforme o texto, os seres humanos experimentam uma sensação de medo pior que a sentida por outros animais. Onde está o problema desse item? O problema desse item está aqui. Por que que a gente vai entender esse item como sendo um item incorreto? Porque a gente entende também, a partir da perspectiva que a gente vivenciou ali naquele texto, que não há esse julgamento de valor, né? A gente pode afirmar aqui, sem medo de ser feliz, que não há atribuição de valor. Não tem a ideia de pior ou melhor. Ele vai dizer que é diferente. Então, a ideia de ser diferente não é a mesma coisa de ser pior. Não é o mesmo de ser pior, certo? Aí o que você tem que tomar cuidado? Você tem que tomar cuidado com um negocinho que a gente chama de extrapolação. O que seria esse processo de extrapolação? Esse processo de extrapolação, na realidade, ele funciona basicamente da seguinte ideia. Você percebe que sentir medo constante, você, pessoa humana, que sentir medo constante não é uma coisa boa. E aí, automaticamente, você tende a pensar esse item como correto, porque se é diferente, a gente tem uma noção normalmente de que é pior, porque aumenta a quantidade de medo. Mas não é a percepção que a gente tem do medo, é aquilo que o Bauman, né, apresentou nesse texto falando com relação ao medo do ser humano em comparação ao dos animais. Ele não diz se é melhor ou pior. Ele não tem essa atribuição de valor, tá? É um texto explicativo, então assim, é bem pautado na ideia da percepção da existência de medos diferentes entre homens e animais. Fechou? Vamos lá. Seguindo nossa vida, ó. Opa, não é isso aqui não, tá bem aqui mesmo. O medo de segundo grau, conforme as informações do texto, então você tem que levar isso aqui em consideração, tá? Ó, conforme as informações do texto. Ou seja, não quero extrapolações aqui, meus queridos. É conhecido apenas pelos seres humanos e tem origens em vivências antigas de confronto com uma ameaça direta à vida ou à integridade. Perfeito, né? Olha só aquilo que a gente destacou no texto, ó. O medo secundário pode ser visto como um rastro de uma experiência passada de enfrentamento de uma ameaça direta. Um resquício que sobrevive ao encontro e se torna um fator importante nessa modelagem. Além disso, olha o que ele diz aqui, ó. Os humanos, porém, conhecem algo mais além disso. Então, algo mais além disso é diferente, volto a dizer, não é pior ou melhor, não há esse juízo de valor, não há essa construção de juízo de valor. O que a gente tem é um medo diferente. Fechou? Então, aqui a gente pode compreender que está correto, porque quando ele fala experiência anterior, né, a gente consegue perceber, a gente consegue inferir que esse medo também vai estar relacionado a uma ameaça direta à vida ou à integridade. Então, é basicamente a ideia de que se você já passou por esses processos em algum momento, né, assim, se você passou por esses processos de medo em algum momento, o seu subconsciente é o subconsciente que vai trabalhar, é lá que estão as nossas relações mais diretas, muito mais diretas de instintos, vai construir uma barreira para que você não volte a fazer aquilo, para que você não volte a passar por aquela experiência. Então é uma construção bem tranquila da gente entender, né? Assim, acho que você consegue perceber isso, porque o medo vai ser gerado quando a sua vida é ameaçada ou sua integridade física é ameaçada. Esse é o despertar do medo. Todas as outras construções de medo são a partir desse rastro que sobra. Fechou? Vamos lá. Voltando, ó, conclui-se do texto. Então, conclui-se do texto, a gente vai fazer uma inferência. Quando eu digo conclui-se do texto, significa dizer que não está escrito abertamente, tá? E aí você sempre vai precisar se lembrar dessa relação que eu vou escrever para você aqui embaixo, ó. Eu tenho alguns elementos preferidos pela UNB. Quais são esses elementos textuais da UNB? Né? Assim, textuais preferidos, os preferidões, ok? Você vai trabalhar basicamente com a seguinte noção. Venha comigo aqui, ó. Eles trabalham com implícitos, que é onde entra isso que a gente vai fazer agora. Eles trabalham com explícitos, que são aquelas coisas que estão escritas no texto. Em alguns momentos aparecem preferências pelos pressupostos,
que são os nossos conhecimentos anteriores, e em muitos momentos, como aconteceu ali no número 1, né, no primeiro elemento, nós trabalhamos com o que nós chamamos de extrapolações. Então, esses aqui são os preferidos, tá, gente? El preferite. O que vai acontecer aqui, ó? Implícitos são as nossas famosas inferências, ok? Então, ó, implícitos, nós trabalhamos com inferências, claro. Né? Então, quando fala infere-se, percebe-se, conclui-se do texto, depreende-se do texto, são coisas que não estão escritas abertamente. Quando a gente quer alguma coisa que está escrita abertamente, a gente diz, no texto afirma-se que, e aí você vai ter, necessariamente, na maior parte das vezes, uma paráfrase daquilo que foi dito lá. Então, fique bastante atento à construção de, nem sempre o texto vai dizer aquilo claramente, você vai ter que levar em consideração outros elementos. Os explícitos são os que estão escritos, tá? Então, ó, os explícitos é aquilo que está textualmente, está lá no texto. Você não consegue não ver. Os pressupostos são o nosso conhecimento de mundo. E aí esse conhecimento de mundo pode ser, inclusive, uma construção, e eu gosto muito dessa ideia, pode ser, inclusive, uma construção de estudo ou aquilo que você aprendeu na sua vida mesmo, tá, gente? Deixa eu apagar isso aqui que ficou um A. Que você aprendeu na sua vida mesmo. Então, assim, conhecimento de mundo, por exemplo. Você nunca estudou o que passar em medicina... É muito difícil na UNB, inclusive pode ser o curso que você esteja tentando. Não é um conhecimento formal, porque ninguém teve uma aula sobre isso. Na aula a gente fala, mas não teve uma aula sobre isso. Isso é um pressuposto de conhecimento de mundo. Então, quando eu digo que uma pessoa passou em primeiro lugar para a medicina, você leva em consideração esse conhecimento para pensar, caraca, essa pessoa é estudiosa, caramba, essa pessoa é inteligente porque ela passou em primeiro lugar. Então, de uma forma geral, eu levo em consideração um conhecimento que eu já tenho e que ninguém nunca necessariamente me ensinou. Pode ser de ensinamento? Pode. Tem um poema do Paulo Leminski que eu gosto muito, que ele cita Auschwitz. O poema é um haikaizinho curtinho, ele diz o seguinte: Lua à vista, brilhavas assim sobre Auschwitz, ou seja, a gente tem uma construção diferente. A gente tem uma construção de que lua à vista, brilhavas assim sobre Auschwitz, significa dizer necessariamente que você precisa conhecer a história de Auschwitz para entender o que ele quer dizer. Esse é um outro tipo de pressuposto. Mas o que eu entendo, Wagner, assim como, né, a linguística textual entende como pressuposto, algo que é de seu conhecimento prévio. E que sem ele, a interpretação não gira da forma correta. Fechou? Vamos lá. E as extrapolações são aquelas informações que fogem ao texto. E aí elas não conseguem ser sustentadas pelo texto. Eu sempre dou um exemplo que eu gosto muito. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem aqui, vai que seu nome é João, e aí eu te dou sorte. Eu digo assim, João passou em primeiro lugar na UNB. Vou botar o UNB de geral, e aí você pensa que ele provavelmente fez medicina, ou direito, ou ciência da computação, né? Assim, ou da área da computação, como a gente tinha. Quais são as informações que a gente vai conseguir trabalhar aqui como informações explícitas? Explicitamente, eu só entendo que João passou em primeiro lugar na UNB, João passou na UNB, e essa passagem foi em primeiro lugar. É isso que está explícito. Implicitamente, eu penso, ativo os meus pressupostos, né? João passou em primeiro lugar na UNB, passar em primeiro lugar na UNB é muito difícil. Cara, que cara inteligente, que cara estudioso. Isso é implícito, certo? E aí você, inclusive, vai pensar que João quer cursar o UNB. Esse é um implícito que pode não se configurar como uma verdade, afinal de contas, as pessoas tentam, né, às vezes, mais de um vestibular e não necessariamente querem aquele especificamente. E o que seria uma extrapolação? Eu dizer, por exemplo, que João passou em primeiro lugar, aí eu falo, poxa, mas João chutou todas as questões. Ele pode passar em primeiro lugar? Claro. É possível? É. É provável? Não, mas é possível. Então a gente teria aí essas construções. Essa extrapolação que eu fiz no final é uma extrapolação que não se sustenta no texto. Eu dizer que ele chutou tudo, o texto não me permite isso. A menos que eu tivesse dito, João teve sorte e passou em primeiro lugar na UNB. Aí se você botou o fator sorte, você pode pensar muitas coisas. Entendeu o que seria essa extrapolação? Então, voltemos, vamos lá. Conclui-se do texto, então aqui ó, estamos diante de uma inferência, tá?
ou um implícito, vamos inferir coisas. Conclui-se do texto que os animais reagem de variadas maneiras a ameaças imediatas contra a sua vida. A gente consegue perceber isso bem aqui, ó. Um rico, e aí você consegue buscar aqui, né? O rico repertório de reação dos animais à presença imediata de uma ameaça que põe em risco suas vidas. Aí é lógico que ele usou a palavra bonitinha, né? O rico repertório, ou seja, a enorme quantidade de possibilidades. Então você percebe automaticamente que aqui estamos diante de um item corretíssimo, certo? Aí agora a gente vai começar aqui com a ideia central. Caraca, a ideia central, você precisa se lembrar sempre que, ao tratar de ideia central, uma das ideias centrais, nós estamos trabalhando essencialmente com o que o texto vai falar. Você já vai desconfiar muito disso aqui, né? É o tema do texto. Por que você vai desconfiar muito? Porque você tem um parágrafo inteiro e aqui ele afirma o seguinte, ó, o último período do texto. Cara, dificilmente você vai ter um parágrafo daquele tamanho, mesmo que ele seja um parágrafo introdutório, e só no último período é que você introduz uma dessas ideias centrais. Você já tem que ter essas ideias mais presentes na sua vida. Vamos ver lá? Então ele diz o seguinte, ó, aqui o último período é exatamente esse que começa em o medo secundário até integridade. Lembrando que o período começa com letra maiúscula e termina com ponto forte, tá? Ponto de exclamação, interrogação, ponto final ou reticências em alguns casos. O medo secundário pode ser visto como um rastro de uma experiência passada de enfrentamento de uma ameaça direta, um resquício que sobrevive ao encontro, veja bem, ao encontro e se torna um fator importante na modelagem da conduta humana, mesmo que não haja mais ameaça direta à vida ou à integridade. Opa, aqui ó, eu tenho uma explicação do que seria o medo secundário. Se é uma explicação, não é ideia central. A ideia central está apresentada onde? Ó, a ideia central se apresentou aqui. Aqui eu tenho a ideia central dessa diferença e dessa existência de um medo exclusivamente humano. Por isso que a gente vai poder dizer que está errado. Porque introduz significa dizer que não teria aparecido antes. E ele explica o medo secundário. Se ele explicou o medo secundário, obrigatoriamente esse medo secundário tem que ter aparecido antes. Porque como é que ele vai explicar alguma coisa que ele não apresentou? Sacou? Vamos em frente. Tudo bem? Perfeito? Vamos lá agora um dos primeiros felizes tipos de questão tipicamente, mas muito tipicamente, da nossa querida mesmo, né, da UNB. A UNB gosta de cobrar isso aqui, ó. Seria gramaticalmente correta, então, ó, gramaticalmente correta, a inserção, então, reescrita, ó, de uma vírgula logo após a palavra humana no último período. Ele não está dizendo nem que é obrigatório, ele está dizendo que é possível. Possível. Certo? Então, uma vírgula logo após a palavra humana. Voltemos. Um resquício que sobrevive ao encontro e se torna um fator importante na modelagem da conduta humana. Ele está perguntando se eu posso botar essa vírgula. A minha resposta para você é que sim, porque essa oração aqui, ó, é uma oração subordinada adverbial concessiva. Apresenta essa ideia de oposição, né, de uma ideia opositiva. Lembro a vocês um fator muito importante. Já vou marcar esse item, inclusive, aqui como correto. Você tem três posições possíveis para as adverbiais. Ou elas vêm antes da principal, aí a vírgula é obrigatória. Elas vêm no meio da principal, a vírgula é obrigatória também. E elas vêm depois da principal, na posição normal, na posição natural ou posição de base. Nesse caso, essa vírgula é facultativa. Ali é vírgula facultativa. Se ela é facultativa, ela é possível. O item está correto. Beleza? A preposição de, no primeiro período, poderia ser substituída pela preposição por, sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos do texto. Aqui, ó, nós estamos diante de uma questãozinha, que é uma questão de regência.
questão de regência. Esse tipo de item é muito comum nas questões de regência da UNB? Sim. Por quê? Ele vai te perguntar, basicamente, se substituições são possíveis ou então se há uma relação de norma culta versus oralidade. Dificilmente o Sebrasp vai colocar um texto com um erro e apontar esse erro. Pensa-se no Sebrasp que você usar o texto de alguém na sua prova é um favor que a pessoa está fazendo. Ainda que ela, lógico, seja mais vista, né? Assim, ainda que ela seja mais conhecida a partir desse uso, mas é um favor. A pessoa não é obrigada a deixar você usar o texto dela. Se ela usou o texto, você vai ficar dizendo que ela escreveu errado? Não faz sentido nenhum. Concorda? Essa percepção, então, é muito importante. Vamos voltar lá no texto? Primeiro período, ó lá. O medo é um sentimento conhecido de toda criatura viva. Ele está perguntando sobre quem? Sobre esse desenho aqui. E aí ele pergunta o seguinte: é um sentimento conhecido por toda criatura. Eu vou te dizer que está certo porque esse primeiro período aqui, ó, é um período que está na voz passiva, certo? Voz passiva, nesse caso aqui, analítica. De toda criatura viva, inclusive, é interessantíssimo, é um agente da passiva que está sendo introduzido pela preposição de, como permite a norma culta. Não há uma quebra, tá? Não há uma quebra neste caso. Eu posso ter com a preposição de e posso ter com a preposição por. Então, estamos diante de quê? De um item corretíssimo, tá? Então aqui, ó, troca de uma preposição por outra, sem prejuízo da correção gramatical e sem prejuízo do sentido. Então, é mais raro você encontrar agente da passiva com a preposição de? Sim, mas é possível. Acabei de mostrar para vocês lá. Como é que ficaria essa frase na voz ativa? Ó, toda criatura conhece um sentimento chamado medo, conhece o sentimento medo, certo? Então, teríamos aí facilmente essa comprovação. Voltamos. No terceiro período, o sinal indicativo de crase no vocábulo a é facultativo. Então, vamos lá, vamos ter que voltar. Essa hora não tem jeito, não tem fuga. Sorte que o texto é curtinho. Então, terceiro período, ó. Terceiro período começa aqui. Os humanos... É isso? É. Os humanos, porém, conhecem algo mais além disso. Uma espécie de medo de segundo grau. Um medo, por assim dizer, certo? Ó, por assim dizer, social e culturalmente reciclado, é um medo derivado. Não é aqui não, gente. Oxi, cadê esse negócio? Volta lá, Wagner, pega aqui. No terceiro período, no terceiro período, é isso mesmo. Então o primeiro período acabou aqui. Ah não, o terceiro período é esse, eu que contei errado, mil perdões. Eu esqueci que o primeiro era curtinho. E o segundo também. Os estudiosos do comportamento animal descrevem de modo altamente detalhado o risco de reações dos animais à presença imediata. Olha só. Por que não é facultativo? Porque a palavra reações vai pedir um complemento nominal introduzido pela preposição a. Presença imediata é um elemento que pediu o artigo a, ou seja, é reação àquilo, a alguma coisa, certo? Reação à presença imediata, é uma presença específica, pede, a menos que eu dissesse, há presenças imediatas de uma ameaça, certo? Então aqui o item está incorreto, porque você vai entendê-lo como sendo obrigatório. Coisa que tem aparecido com muita frequência nas últimas provas do Sebrasp. Processo de formação de palavras. Não vou te explicar todos, porque são muitos e são longos. Mas fica atento, ó, palavra formada pelo mesmo processo de formação da palavra ameaça. Nem vamos precisar voltar para o texto, tá? Ameaça, olha só, ameaça, ela é derivada de forma regressiva do verbo ameaçar. O que acontece nesse caso aqui? A gente vai dizer que, na verdade, deixa eu só apagar essa setinha aqui, que eu acabei invertendo, a gente vai entender a seguinte relação, meus queridos e minhas queridas. Olha só,
Opa, faz. Eu não sei fazer certo ao contrário. Ameaçar gera ameaça, certo? Aqui eu tenho derivação, como a gente costuma chamar, ó, derivação regressiva. O que acontece na derivação regressiva? Na derivação regressiva, nós vamos trabalhar diretamente com a ideia de que, presta atenção aqui, na derivação regressiva, há perdas, ok? Então, ó, na derivação regressiva, há perda de elementos. Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho perda de que elementos? Eu perco esse R. Tem uma diquinha que a gente sempre dá, que é basicamente a ideia do seguinte. Quando você tem uma palavra e essa palavra ela é necessariamente abstrata, ela provavelmente, e ela representa uma ação, o que é uma ameaça? É o ato de ameaçar, certo? Quando ela representa uma ação e ela é automaticamente abstrata, ela veio de derivação regressiva. Quando você tem um elemento concreto e um verbo a partir daquilo, aí é derivação de outra forma, é uma formação a partir da entrada do prefixo. Quando você tem, por exemplo, Twitter e tuitar, não existe mais Twitter, mas ok, Twitter e tuitar. Twitter é uma palavra concreta porque dá nome a um elemento concreto, é um nome próprio, inclusive. Gerou-se tuitar. Automaticamente, o que acontece? Ali você não tem derivação regressiva. Derivação regressiva é quando a gente vai ter o quê? Sai do verbo e do verbo passa para um substantivo. Então, nesse caso aqui, estamos diante de derivação regressiva. Conduta vem de conduzir, né? Assim, mas não é regressiva, certo? Encontro vem de onde? Ó, é o ato de encontrar. Se é o ato de encontrar, ou seja, a ação de encontrar, a gente vai ter o que aqui, ó? Essa é a nossa resposta. Wagner, mas teve a perda do R, mas eu tive o acréscimo do O. Por quê? Por processos fonéticos de não confusão com o verbo. E aí é uma escolha arbitrária, como a gente conversou, né? A nossa ideia é uma ideia muito diferente disso tudo aqui, tá? A gente tem essa noção de que, nesse caso em específico, a gente vai trabalhar com o acréscimo por questões fonéticas. Fechou? O que mais? Vamos lá. Presença não vem de presenciar, mas mesmo se viesse, não é o ato de presenciar, é estar presente, né? E rastro não vem de rastrear. Rastro dá origem, né? Assim, o rastro é um elemento, inclusive, mais diretão. Fechou? Vou em frente porque, meu Deus do céu, tio Vag fala só um pouquinho mais do que a boca, você já pôde perceber. Mas vamos lá. Essa aqui eu gosto muito porque a UNB considera, e eu acho isso sensacional, a ideia de que a UNB considera como texto qualquer coisa que queira apresentar uma transmissão de sentidos. E se tem transmissão de sentidos, tem como a gente interpretar. Olha só que coisa boa isso aqui, ó. Como identificar fake news? Sebrasp, né? Essa prova foi apresentada, ela foi aplicada em 2022, tá, gente? Primeira coisa que a gente leva em consideração, ó, erros de português. Erros podem sinalizar que a mensagem é falsa. Podem, veja que não tem uma afirmação, tá? Excesso de adjetivos. Adjetivos demais podem estar camuflando objetivos capciosos. O que são capciosos? Capciosos são maldosos, ok? Título. Leia a notícia inteira antes de compartilhar. O título pode ser sensacionalista. Autoria. Se não tiver autoria, é muito provável que a notícia seja falsa. Então é um guiazinho, né, de identificação de fake news, principalmente quando a gente estava pensando em um contexto de eleição. Beleza, é muito típico do Sebrasp fazer isso. Trabalhar com temas muito atuais, muito presentes. Fechou? Fique atento a isso. Vamos lá. Levando-se em consideração os sentidos e os aspectos linguísticos do texto precedente, julgue os itens de 9 a 12 e assinale a opção correta no item 13, que é do tipo C. Estão presentes nesse texto tipologias descritiva, ok, expositiva e instrucional, ou seja, eu descrevo alguma coisa, eu explico alguma coisa e eu dou orientações sobre alguma coisa. Vamos lá. Erros podem sinalizar. Adjetivos demais podem estar camuflando. Ó, leia, o título pode ser sensacionalista. Se não tiver autoria, é muito provável que a notícia seja falsa. Então, o que vai acontecer aqui, meus jovens? Onde é que está o pega dessa questão?
a gente percebe que tem explicação e tem instrução. Isso aqui, ó, você já consegue perceber de primeira, ok, certo? E a descritiva, Wagner? Como é que eu vou afirmar que tem descrição, sendo que eu não estou descrevendo nada? Você vai colocar esse item como correto, porque a descrição, nesse caso, vem por meio das imagens. Ou seja, por meio da imagem, a gente consegue fazer um processo de descrição. Então, esse item está correto. É descritivo no sentido de que é visual. Você consegue visualizar aquilo que está sendo apresentado. Wagner, então eu posso dizer que eu tenho essa tipologia mesmo que não em texto verbal? Sim, tipologia textual se aplica a texto. Lembrando, narração, ato de narrar. Descrição, ato de descrever, de contar, ato de narrar, contar uma história. Descrever, apresentar características de alguma coisa mesmo que de forma visual. Ok. Então, além disso, o que a gente vai trabalhar? A gente tem a dissertação ou argumentação, ato, né, de defender uma tese ou de convencer alguém de alguma coisa, a injunção ou o gênero instrucional, que serve para você receber informações de como você deve se comportar, e por fim, a exposição, também chamada de explicativo. Então, nesse caso, são 5 tipologias que a gente tem, ok? Nos períodos que compõem o trecho, leia a notícia inteira antes de compartilhar. Opa, olha só. Leia a notícia inteira antes de compartilhar. Ponto. O título pode ser sensacionalista. Emprega-se a elipse como mecanismo de coesão textual. Esse item também, meus queridos e minhas queridas, estão corretos. Porque, ó, leia a notícia inteira antes de compartilhar a notícia. O que é elipse? É apagamento. Eu apaguei a palavra notícia. Por que eu apaguei a palavra notícia? Porque ela consegue ser retomada dentro do contexto. E esse tipo de texto é interessante perceber, né? O texto cartaz, entre aspas, aí, né? O texto campanha, ele é um texto que vai tentar se aproximar ao máximo de vocês. Então, é quase como se fosse uma linguagem um pouco mais próxima da oralidade. É como se houvesse uma conversa acontecendo, tá bom? No período, se não tiver autoria, é muito provável que a notícia seja falsa. O emprego da forma verbal tiver, olha só que coisa, eu amo isso aqui, ó. Tiver vem do verbo ter, né? É típico da oralidade, certo? E por isso, condenado. Olha aqui que está escrito aqui, ó. Condenado pela norma padrão da língua portuguesa. Onde está o problema? O problema é que a ideia que você precisa pensar é o seguinte. Do jeito que foi escrito, ficou parecendo que o verbo ter, na sua forma tiver, que é o subjuntivo, é condenado pela norma culta. Onde é que está o peguinha aqui que eu achei sensacional esse peguinha? Esse uso é condenado pela norma culta, porque é o verbo ter no sentido de haver, no sentido de existir. Isso a gente não gosta dentro da norma culta. A gente, que eu digo a própria norma culta, porque eu nem sou tão normativo assim. Mas a norma culta não curte tanto, tá? Então o que vai acontecer aqui que você precisa atentar? Do jeito que foi escrito o item, está informando a você que eu não posso usar a forma tiver, porque ela é sempre oralizada. E não é. Se eu disser, se você tiver aula amanhã, está ok. O pega está no quê? Ele não afirma que é no contexto. Então, esse item vai ser automaticamente incorreto. Eu precisaria dizer o seguinte, ó, é condenado pela norma padrão da língua portuguesa nesse significado. E aí sim, é marca de oralidade. O verbo ter, nunca, na norma culta, então, ó, nunca, para a tia Norma. Quem é a tia Norma? A tia Norma culta. Então, ó, nunca para a tia Norma será usado no lugar de haver. Inclusive, eu sempre falo, né, assim, esse uso da oralidade gerou uns monstros, uns Frankensteins horrorosos, né, assim, que a ideia é que a gente matou o uso do verbo ter no sentido de posse, agora usa o possuir, e aí você pega uns textos lá escrito assim, fulano possuía cabelos lisos e olhos azuis. Uai, possuía cabelo? Ninguém possui cabelo, a menos que você compre o cabelo, né, assim. E aí possuir se tornou um verbo horroroso, um Frankenstein feio.
Né? Assim, por quê? Porque a gente só usa na oralidade, essencialmente, o verbo ter. Beleza? Então, este itemzinho aqui está incorreto. No período, se não tiver autoria, é muito provável que a notícia seja falsa, a oração que a notícia seja falsa exerce a função de complemento nominal do texto, do termo provável. Está incorreta também. Por que está incorreta também? Porque aqui, ó, o que vai acontecer e é aqui que você vai se atentar. Eu tenho verbo de ligação e um elemento adjetivo, ou seja, um predicativo do sujeito. Se eu tenho verbo de ligação mais predicativo do sujeito, falta quem? O meu sujeito e não o complemento nominal. Então, o item está incorreto porque essa oração, na realidade, é o sujeito da oração principal. Oração subordinada substantiva subjetiva. É um daqueles casos clássicos. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito, a oração substantiva que vem logo depois precisará ser o sujeito, que é o que está faltando para você. Fechou? Bora para a próxima? Bora para a última aqui, vamos lá. A palavra capciosos no trecho. Adjetivos demais podem estar camuflando adjetivos demais podem estar camuflando objetivos capciosos. Tem o mesmo sentido de perversos? Sim e não. Mas capciosos aqui, ó, eu diria para vocês que são enganadores. Lá em cima, eu sei que eu falei perigosos, mas é perigoso nesse sentido. É o perigo que você vai ter de quê? De ser enganado por aquela construção. O objetivo é capcioso, ou seja, o objetivo está camuflado como uma forma de te levar a pensar de uma maneira sem que eu consiga provar que aquilo está correto. É essa a ideia. Entendeu? Então, ardiloso é a mesma coisa de capcioso, ou seja, é alguma coisa que vai tentar te... não é te comover, mas te convencer, entre aspas, aí, a agir de uma determinada forma. Fechou? Bora pro nosso último bloquinho? Vamos lá. Nosso último bloquinho é o quê? Nosso queridão aqui, olha só que coisa linda. É típico do Sebrasp, né? Assim, a gente já se acostumou, eu tenho certeza que vocês já se acostumaram bastante. É típico do Sebrasp que a gente trabalhe também com charge. Charge é um texto muito crítico. Por ser um texto muito crítico, é usualmente colocado dentro dessas construções. Pega comigo aqui, ó. Dia das Crianças. Ganhei um livro. E você sabe como funciona esse negócio? Meu pai disse que é só abrir a primeira página, conectar o cérebro e navegar pela imaginação. Então aqui a gente está falando sobre o quê? Essencialmente a ideia do uso do livro físico, e eu gosto muito porque o outro finge que ela nem sabe o que é, versus as telas. Né? A gente está no momento de falar de tempo de tela, a gente está no momento de falar de geração Z, que não larga de forma nenhuma o celular, e isso atrapalha uma série de outras coisas, porque, não sei se vocês sabem, só a título de curiosidade, algumas pesquisas mostram que as pessoas são capazes hoje de ler somente aquilo que cabe em uma tela de celular. Elas não vão atrás, elas não leem mais do que aquilo. Então, tem umas relações aí muito loucas. Fechou? Vamos lá, vamos ver quais são os itens para a gente fechar aqui a nossa vida. Vamos lá. Julgue os itens subsequentes acerca da tirinha, na verdade é uma tirinha barra charge, né? O nível de formalidade do período apresentado no último balão seria alterado se a expressão é só fosse substituída pela forma verbal basta. Vamos ver? Então eu digo o seguinte, ó. Meu pai disse que basta abrir a primeira página, conectar no cérebro e navegar pela imaginação. Esse item está correto. Porque essa expressão é só é considerada uma marca de oralidade. Se eu troquei por um verbo com o mesmo valor, eu agora passo a ter um nível de maior formalidade. Isso tem aumentado cada vez mais, essa cobrança tem aumentado cada vez mais dentro do Sebrasp. Níveis de formalidade, tá? Esses elementos são muito importantes. A pergunta presente no segundo balão evoca o fato de os jovens terem mais familiaridade com tecnologias digitais e seus produtos do que com livros. Isso aqui é perfeito, interpretação básica, né? Então a gente entendeu isso, né? Assim, por que ele pergunta, né? E você sabe como funciona esse negócio? Ou seja, alguma coisa que não faz parte da realidade deles. E aí a gente já tinha conversado sobre isso, né? Então é exatamente essa noção do que? Tecnologia versus, muito forte,
tecnologia versus analogia, né? Ou elementos análogos, vamos dizer assim. Por fim, analógicos no caso, né? No último balão, o personagem emprega verbos que surgiram com a tecnologia digital. Olha, abrir, né? Conectar, mais ou menos. Navegar, já se navega há muitos milhares de anos, né? Então aqui nós temos como um erro. Na verdade, o que a gente tem? O uso de determinados verbos com valores diferentes a partir desse boom da tecnologia. Fechou? Bora que só bora! Queria agradecer imensamente a presença de vocês, muito obrigado mesmo. Convidá-los mais uma vez, se for da vontade de vocês, me seguirem lá no Instagram e a gente se vê aqui a qualquer momento. Beleza? Um beijo, um queijo, valeu demais, galera, e a gente se vê. Valeu, galera. Fui!